Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, a Madre, as religiosas do Instituto, Imaculado Coração de Maria, também os paraninfos de hoje, o apostolado da oração, Piunião dos Filhos de Maria, e também os funcionários, colaboradores todos aí das nossas instituições, do nosso abrigo, da nossa paróquia, Cia de Maria, também funcionários do Instituto, Sim Paramentos, todos os paraninfos aí também da nossa, nesse segundo dia do Tríduo, do Imaculado Coração de Maria. A nossa reflexão nesse segundo dia, sempre voltando um pouquinho o pensamento para as aparições de Nossa Senhora em Fátima, que é a oração que nós vamos rezar depois diante do Santíssimo, do segundo dia, hoje pedindo graças, nos convida a nós rezarmos pelas intenções do Santo Padre o Papa, pela conversão no mundo inteiro, pelas famílias e para que as famílias sejam sementeiras de vocações sacerdotais e também vocações religiosas. Na terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, Nossa Senhora mostrou às crianças o inferno e trouxe grandes revelações que fazem parte daquilo que é chamado o segredo de Fátima, das aparições de Fátima. E, sobretudo, algo que muito impressionou as crianças, não só impactadas, obviamente, pela realidade que viram, da visão do inferno que tiveram, mas algo que muito impressionou de modo especial a Jacinta, que era a menor dos pastorinhos, tinha 7 anos, e que fez parte diretamente das suas intenções, nas suas orações posteriores, foram as duras perseguições à igreja, ao Santo Padre o Papa, aos sacerdotes, religiosos e religiosas. Como fez parte desse terceiro segredo que foi revelado, ou seja, mais recentemente, não no tempo das aparições, ela viu o Papa caminhando, cambaleando, ou seja, ao quebrado sendo apedrejado. Depois, no outro momento, ela vê o Santo Padre sendo apedrejado, mas prostrado dentro de uma igreja, diante de uma imagem do Imaculado Coração de Maria. Presenciou também, viram naquele segredo que Nossa Senhora revelou, os mártires, ou seja, do século XX, sobretudo muitos que foram religiosos, religiosas, sacerdotes, perseguidos, mortos. Em resumo, as perseguições à igreja e ao Santo Padre. E aquilo impressionou de tal forma as crianças, que era um assunto tão sério, eu diria, tão pesado, tão forte, mas que fazia parte das conversas daquelas crianças. A Lúcia teve que alertá-los, sobretudo a Jacinta, para que eles conversassem o menos possível sobre aquilo, para que ninguém chegasse e acabasse contando para os outros se era um segredo. Nossa Senhora mandou que eles guardassem e que só seria revelado quando ela novamente desse a devida autorização. Mas aquilo impressionou fortemente as crianças. Elas tinham essa preocupação em oferecer as suas orações, os seus sacrifícios em reparação ao coração puro e imaculado de Nossa Senhora. Essa preocupação em rezar e oferecer os sacrifícios pelas intenções do Papa, em rezar e oferecer os seus sacrifícios pela igreja. Tudo isso, Nossa Senhora movendo aquelas crianças a terem esse coração aberto à missão, à conversão do próximo. Como nós mencionamos ontem, para que chegue o momento em que seja realizado propriamente o triunfo do coração de Maria, é preciso todos nós assumirmos esse compromisso de evangelização, esse compromisso de evangelização que deve ser a propagação, em resumo, a propagação da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Porque nós começamos a mencionar ontem que é no coração de Maria que há um encontro com Cristo. O coração de Nossa Senhora é modelo para todos nós. Nós veneramos o coração de Nossa Senhora. Nós contemplamos as maravilhas de Deus no coração, na vida de Nossa Senhora. Nós precisamos aprender a imitar o coração de Nossa Senhora. E o coração de Nossa Senhora é um coração missionário. Por isso que ela deixou a Lúcia depois tornou-se religiosa, a irmã Lúcia, com essa missão,
ela não iria, o Francisco e a Jacinta iriam morrer logo, 2 anos depois, foram os dois. Mas a Lúcia ficou, ela tinha uma missão. A missão de propagar no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Mas para que ela não se sentisse só, não se sentisse abandonada, Nossa Senhora deu essa garantia. O meu coração será o teu refúgio, o caminho que te conduzirá até Deus. Primeiro ponto da nossa reflexão. Hoje celebramos o grande São Bernardo de Claraval. Na Idade Média, no primeiro desse século XI, e depois morreu meados do século XII, aos 63 anos de idade. São Bernardo de Claraval foi educado numa família católica e demonstrou desde a sua infância um amor especial à Virgem Maria. Na sua juventude, tinha isso por volta dos seus 20 anos, havia sido recém-fundada a Ordem dos Cistercienses, e ele era o terceiro de uma família de 7 irmãos, o pai era militar, e queria que seus filhos também seguissem a carreira militar. E quando chegou a idade aí da maioridade, 18 a 20 anos, e ele manifestou à sua família o desejo de se consagrar a Deus, ingressar na vida religiosa. Mas houve muita resistência da parte do pai, dos irmãos, e queriam que ele seguisse uma família nobre, importante, uma família de bens. Ele perde a sua mãe. E nessas conversas, ou seja, com a família, com os irmãos, com o pai, com a sabedoria que Deus lhe deu, com o poder de persuasão que Deus lhe deu, e com um coração também que devoto de Nossa Senhora e que procurava imitar o coração de Nossa Senhora, ele conseguiu convencer o seu pai, os seus irmãos, a deixá-lo ingressar na vida religiosa. E mais, para deixá-los tranquilos, ele foi deixando o documento, deixando tirando o seu direito, a herança, ele mesmo se deserdando de tudo, não quer direito a herança nenhuma, das coisas materiais. Mas o testemunho, o exemplo e o poder de persuasão dele era tão grande, que ele levou o pai, mais 3 ou 4 irmãos, mais alguns tios, e entrou no convento com 32 pessoas. Além dos seus... E é interessante que nas conversas com os irmãos, eles diziam, deixa a minha herança, o irmão seguinte. Não, e os irmãos disseram para ele o seguinte, por que você vai ficar com a melhor parte e vai deixar essas coisas materiais comigo? Eu quero seguir seu exemplo, deixo para o outro e vou atrás de você. E um foi deixando para o outro, eu não quero essas coisas, os bens materiais todos caducam. Se você está dizendo que escolheu a melhor parte, eu quero escolher também a melhor parte. Entrou com ele, mas o total de 32 pessoas que entraram no convento. Pai, agora já na condição de viúvo, a mãe tinha morrido. Alguns irmãos, tios, e mais um monte de gente, companheiros dele que ele arrastou. E a história até nos conta, de maneira um pouco engraçada, de que por onde ele passava, nas cidades onde ele ia pregar, as noivas escondiam seus noivos porque ele persuadia a deixar tudo para ingressar na vida religiosa. Aos 25 anos, tornou-se abade do convento e foi, formador, constituindo mais 165 conventos e chegou a governar 1000 monges, o grande São Bernardo de Claraval. Mas algo que fez parte do seu coração missionário, uma devoção muito especial, a Virgem Maria. E como nós mencionamos que o coração de Nossa Senhora é modelo para nós podermos imitar, vamos ao que nos diz São Bernardo, o que São Bernardo nos diz sobre o amor de Deus. Ele tem um livro, falando especificamente sobre o amor de Deus, de Diligendo Deo. Bernardo indica o caminho da humildade para atingir o amor de Deus. Exorta a amar o Senhor sem limites. Ele diz o seguinte, são 4 os degraus fundamentais do amor de Deus. E nós podemos olhar tudo isso no coração de Nossa Senhora. Primeiro, diz ele, primeiro degrau,
O amor de si para si. Primeiro o homem ama-se a si mesmo. Depois, vendo que sozinho não pode viver, começa a buscar a Deus por meio da fé. Isso, primeiro degrauzinho, né? O amor de si para si mesmo. Não é querendo os bens, não é para si, mas depois começa a perceber que precisa também amar a Deus. Sozinho não pode viver, não pode alcançar o céu, começa a buscar a Deus por meio da fé. Avançando um pouquinho mais, o segundo degrau, o amor de Deus para si. No segundo degrau, portanto, ame a Deus para si e não muito propriamente para Ele, porque nós somos beneficiados. Porém, deve começar a frequentar a Deus, se unir a Deus e a honrá-lo, segundo as próprias necessidades. Buscando a Deus pelos interesses, pessoais, pelo quanto nós somos beneficiados. Avançando um pouquinho mais, o terceiro degrau, o amor de Deus por Deus. A alma passa para um terceiro degrau, amando a Deus, não porque nós somos propriamente beneficiados, mas por tudo aquilo que Ele é. Amando a Deus por Deus. Neste degrau se detém longamente. Aliás, não sei, diz São Bernardo, se nesta vida seja possível chegar ao quarto degrau. Mas é interessante que ele, estendendo a sua reflexão, diz que nesse terceiro degrau, quando nós aprendemos a amar a Deus por Deus, nós conseguimos entender mais claramente e aceitar mais claramente. Quando nós fazemos um pedido a Deus e Deus não nos atende da maneira como nós queremos ou no momento que nós queremos. Mas independente das respostas, nós amamos a Deus por aquilo que Ele é. E que é merecedor do nosso amor. E aprendemos a amar a Deus como Nossa Senhora com esse coração puro. O sim de Nossa Senhora, seja feita a vontade de Deus, faça-se em mim segundo a tua vontade. Assumindo todas as consequências, eu diria, os riscos dessa entrega. Todos os sacrifícios que viriam com essa entrega total a Deus. Mas é esse amar a Deus por Deus. E o quarto grau, que ele mesmo diz, não sabe se aqui no céu aqui na terra podemos alcançar, o amor de si por Deus. Aquele amor em que o homem ama a si mesmo somente por Deus, por ser uma criatura de Deus. Assim sendo, terá quase esquecido admiravelmente a si mesmo, quase deixa a si mesmo para atender totalmente a Deus, a ponto de ser um só espírito com Ele. Mas resumindo isso de maneira mais prática para nós, olharmos para o coração de Nossa Senhora e nós pedimos a Nossa Senhora que ela nos ensine a amar o seu Filho Jesus, que ela nos ensine a nós gostarmos de Deus, que ela nos ensine a nós gostarmos das coisas de Deus, que ela nos ensine a nós gostarmos de estar com Deus. Porque talvez a gente poderia pensar assim, bom, mas qual degrau que eu estou, Talvez sendo o primeiro lá embaixo, eu estou preocupado, demais com a minha salvação. Óbvio que precisamos sempre nos preocupar e buscar o crescimento espiritual. Mas com muita simplicidade e humildade pedimos a Nossa Senhora que ela nos ensine esse caminho do amor a Deus. Que ela nos ensine a nós gostarmos das coisas de Deus. Temos um interesse maior pela oração, pela adoração eucarística, pela Santa Missa, pelos sacramentos e tantas outras coisas. E mesmo que nós aprendamos do coração de Nossa Senhora, mesmo muitas vezes sem as consolações, mas ainda assim nós servirmos ao Senhor. Quando Jesus tinha 12 anos e deixou-se ficar lá no templo, Nossa Senhora e São José perderam o menino Jesus.
Nós podemos pensar, não é, na angústia no coração de Nossa Senhora. Mas ela havia dito o seu sim a Deus e disposta, eu diria, a todos os riscos, né, amando a Deus. E naquele momento, sem o consolo de Deus e sem a resposta clara do acontecido. Veio julgando-se culpada, embora não tenha sido propriamente. 3 dias de angústia, de sofrimento, e sem as respostas de Deus. Vê ninguém trazer o recado, não está lá, alguém está cuidando, não. Tanto que depois, no 3º dia que buscavam, encontraram Jesus lá entre os doutores da lei. E Nossa Senhora expressa isso. Por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de angústia, cheios de aflição. E de certa maneira, como que pedindo uma resposta de Jesus, que é Deus. E a resposta de Jesus para ela exigia dela um ato de fé. Não foi uma resposta muito clara. E Jesus disse para ela: por que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Muitas vezes as respostas de Deus também são misteriosas para nós. E quando nós subimos um pouquinho, conseguimos aprender um pouquinho a amar a Deus, a viver essa entrega, essa confiança plena, mesmo sem ter uma resposta clara, mas conseguimos encontrar a paz, a serenidade, e fazendo um ato de fé. Santa Isabel havia dito a Nossa Senhora lá no dia que ela foi visitá-la: bem-aventurada és tu, porque acreditaste em tudo aquilo que te foi dito da parte do Senhor. Bem-aventurada por ser uma mulher de fé, porque acreditou. Às vezes nós perguntamos a Deus, de certa maneira questionamos a Deus: Senhor, mas o porquê de tal acontecimento? Ou preciso de uma resposta, e às vezes a resposta não vem clara como nós queremos. Por ora nós vemos a Deus como por um espelho em enigma. É o caminho da fé. E a fé, mas a fé nos dá segurança. A fé nos dá firmeza. A fé traz serenidade ao nosso coração. E é por essa fé que nós aprendemos e crescemos no amor do Senhor, no amor da Virgem Maria. Eu gostaria de concluir com 2 reflexões de São Bernardo. Esse homem também de muita fé, de muita entrega a Deus, de muita devoção à Virgem Maria. E que nos apresenta o coração de Nossa Senhora como esse modelo seguro para nós, e um caminho e refúgio seguro da nossa salvação. O grande São Bernardo que nos ensinou aquela belíssima oração que tanto nos traz confiança. A oração do lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, que alguém tenha recorrido à vossa proteção e fosse por vós desamparado. E São Bernardo podia dizer isso com muita categoria. Nunca se ouviu dizer. E se durante tantos séculos a igreja, ele é do século XI, estamos no século XXI, 10 séculos depois, a igreja rezou e nos ensina a rezar essa oração com tanta confiança, nós podemos tomar essa oração e dizer diante de Nossa Senhora: assim eu aprendi, assim eu creio, então eu tenho a certeza de fé, de acordo com a vontade de Deus e com a vontade do coração de Nossa Senhora, que a minha súplica, segundo o plano de Deus e da maneira como está colocado no vosso coração, será atendida. É com essa fé que depositamos os nossos pedidos. É com essa fé que nós suplicamos e colocamos ali na caixinha, mas simbolicamente no coração de Nossa Senhora.
Com essa fé de São Bernardo, que nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à sua proteção e fosse desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança. Tudo isso me anima a buscar a Nossa Senhora, a buscar o coração de Nossa Senhora. Ó Virgem de toda singular, como mãe, recorro, de vós me valho. Reconhecendo a nossa condição de pecador, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. E humildemente pedimos a Nossa Senhora, né? Não merecemos nada disso, mas não desprezeis as nossas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir as nossas súplicas e alcançar o que vos rogo, assim seja. É a nossa oração confiante ao coração de Nossa Senhora. E por último, também nos diz São Bernardo: enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. E sendo-vos propícia, chegareis ao porto da salvação. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.